Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e hoje nós iniciaremos a disciplina Deficiência Intelectual. Essa disciplina, ela compõe a estrutura curricular da pós-graduação em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do Instituto IESA. Então, para abordarmos essa temática, nós apresentaremos de uma forma sucinta o contexto histórico da deficiência intelectual, seguido de alguns conselhos. Apresentaremos ainda os elementos que devem ser levados em conta para a identificação de uma pessoa com deficiência intelectual. Traremos a classificação da deficiência intelectual de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com o CID-10. Apresentaremos ainda o diagnóstico e o tratamento da deficiência intelectual. Então, iniciaremos com o contexto histórico. Historicamente, até 1992, a deficiência intelectual era caracterizada somente pela mensuração do coeficiente da inteligência do indivíduo. Então, sendo assim, durante muito tempo, a deficiência intelectual ela foi diagnosticada de uma forma equivocada, uma vez que ela levaram em conta um único aspecto, que é o coeficiente da inteligência. O coeficiente da inteligência ele está relacionado ao quanto o cérebro é capaz de se desenvolver e acompanhar o desenvolvimento, né, de acordo com os níveis que este indivíduo se encontra. Além também do quanto a criança é capaz de se manter ativa, produzindo e aprendendo na vida. Então, durante muito tempo, a deficiência intelectual ela foi diagnosticada de uma forma equivocada, uma vez que era levado em conta um único aspecto, que era o aspecto da inteligência. Então, para que houvesse uma mudança nesse panorama, somente após 1992, com novos estudos, pesquisas e ampliações das informações, passa-se a adotar uma nova concepção para a DI. Então, esta nova concepção, ela traz como pontos importantes o funcionamento intelectual, o comportamento adaptativo, que envolve os aspectos das habilidades conceituais, sociais e práticas, e um outro ponto relevante que ela traz, que a deficiência intelectual, para ser diagnosticada, ela precisa ser identificada antes dos 18 anos de idade. Então, de acordo com esta base, a Organização Mundial de Saúde ela estrutura um conceito para a deficiência intelectual, no qual é caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, no caso das habilidades conceituais, sociais e práticas, originando-se antes dos 18 anos de idade. Ou seja, não significa que alguém ele não vá ser diagnosticado depois dos 18 anos de idade. Não é bem assim. Para ser considerado deficiência intelectual, precisa ser diagnosticado antes dos 18 anos de idade. Agora, possa ser que, no caso, a pessoa ela venha ter um nível muito leve, por isso que não foi perceptível antes dos 18 anos de idade. Nós temos ainda algumas áreas que precisam ser levadas em conta para garantir essa identificação do indivíduo com deficiência intelectual. Então, toda vez que pensarmos nessa identificação da deficiência intelectual, nós temos que levar em conta justamente o funcionamento intelectual, que nos remete às áreas acadêmicas, e o comportamento adaptativo, que vai nos remeter às habilidades conceituais, sociais e práticas. Quando se fala de comportamento adaptativo, nós temos que pensar nas habilidades conceituais, sociais e práticas. As habilidades conceituais, elas estão relacionadas aos aspectos acadêmicos, cognitivos e de comunicação, ou seja, é justamente a dificuldade que o indivíduo ele vai ter de se apropriar dos conhecimentos formais e sistemáticos, principalmente dentro do espaço escolar. Cognitivo vai nos remeter às funções executivas, que no caso é atenção, concentração, memorização. Então, além
da comunicação. Então, esse indivíduo ele vai ter um repertório pobre de palavra, ele vai ter dificuldade para a utilização da linguagem no formato verbal. Já as habilidades sociais, elas vão nos remeter a situações voltadas para a autoestima, a credibilidade, a ingenuidade, observações das regras, ou seja, as habilidades sociais é justamente aquela pessoa que ela apresenta-se, no caso, tímida, introspectiva, ela é uma pessoa que ela tem dificuldade para seguir as regras, ela tem dificuldade também para se relacionar com seus pares. Isso também vai nos remeter às atividades práticas. Essa pessoa, as habilidades práticas, aliás, elas vão estar atreladas justamente às situações de atividades de vida diária, ou seja, autocuidado, higiene, percepção em relação ao tipo de roupa que deve ser utilizada em determinados contextos, alguns comportamentos, como se portar em determinadas situações. Então, essas pessoas elas vão ter essas limitações dentro dessas habilidades. Aí nós trazemos ainda as características das crianças com deficiência intelectual. No caso, nós temos essas deficiências, elas vão se apresentar em algumas áreas, inicialmente na área motora. Então, são alterações na motricidade fina, dificuldade de locomoção, coordenação e manipulação. Então, quando fala-se de motricidade, é justamente aquelas crianças que tiveram dificuldade para engatinhar. Normalmente, quando a pessoa vai no médico, o médico ele pergunta: ela andou dentro do tempo esperado? Ela teve dificuldade para manusear os objetos, tipo dificuldade de preensão fina, que é manipular lápis, manipular colher. Ela teve dificuldades também para manusear outros objetos. Então, o médico ele faz essas perguntas justamente para identificar se essa criança ela encontra-se dentro da característica, no caso da área motora. Já na área cognitiva, nos remete a dificuldade na aprendizagem de conceitos abstratos, que no caso é memorização, atenção, concentração. Então, na área cognitiva vai nos remeter justamente às funções executivas que este indivíduo ele vai apresentar. Ele vai ter umas limitações e os entraves acerca da apropriação dos saberes e dos conhecimentos, uma vez que as suas funções executivas elas apresentam fragilidades. As características ainda, elas vão nos remeter à área da comunicação, dificuldades ao nível da fala e da sua compreensão e ajustamento social, ou seja, este indivíduo, ele vai apresentar um nível de fala muito elementar, o seu repertório de palavras é pouco. Então, além do que ele tem dificuldade de entendimento acerca da comunicação, então ele tem uma limitação nesta área da comunicação. Na área socioeducacional, diminuição das capacidades de interagir socialmente. Normalmente, essas pessoas são pessoas que vão apresentar-se de forma introspectiva, são tímidas, elas têm dificuldade de interagir com seus pares e muitas vezes até consigo mesmo. E isso leva justamente ao desenvolvimento da baixa, no caso, a autoestima muito baixa, elas têm dificuldade de relações com as pessoas, uma vez que esse seu processo interativo é comprometido. Já acerca da classificação, nós trazemos a classificação de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela apresenta alguns critérios, né, diagnósticos utilizados para poder classificar a deficiência intelectual, onde é dividida em 4 níveis, que são o nível leve, que vai entre 50 e 70, o nível moderada, que vai entre 35 e 49, severa, que vai entre 20 e 30, profunda, que é menor do que 20. Então, esses níveis, eles são categorizados nesse formato justamente a partir do nível de comprometimento da deficiência, que a deficiência proporciona. Então, quanto maior o nível de comprometimento em relação àqueles aspectos que nós vimos anteriormente, maior é o nível que essa criança vai
vai ser, no caso, identificado, né, diagnosticado para este indivíduo. A palavra certa é essa. Já a classificação da deficiência intelectual segundo o CID-10, o que é o CID-10? O CID-10 é, na verdade, o Código Internacional de Doenças. Então, neste Código Internacional de Doenças, as deficiências, elas encontram-se também contempladas neles. Então, quando nós falarmos do CID-10, nós vamos perceber que nós vamos ter essa categorização da deficiência intelectual neste documento. Então, para a deficiência intelectual é usado CID-10, a nomenclatura F70. Então, o F70 vai nos remeter ao retardo mental leve. Agora, nós temos umas subcategorias, que é F70.0, nos remete ao retardo mental leve, menção de ausência ou de comprometimento mínimo do comportamento. CID-10, 70.1, retardo mental leve, comprometimento significativo requerendo vigilância ou tratamento. CID-10, 70.8, retardo mental leve, com outros comprometimentos do comportamento. CID-10, 70, retardo mental leve, sem menção de comprometimento do comportamento. Então, bem como a Organização Mundial de Saúde, o CID-10 ele pontua essa categorização justamente de acordo com o nível de comprometimento do indivíduo nas suas funções adaptativas ou cognitivas. Nós temos agora a divisão das causas da deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual, ela pode ser causada a partir de algumas situações, que podem ser as situações pré-natais, perinatais e pós-natais. Então, pré-natais, durante o processo gestacional do indivíduo, perinatais, que é durante o processo do parto, melhor dizendo, e pós-natais, depois que essa criança já se encontra em processo de desenvolvimento, após o parto. Então, para as causas perinatais, nós temos desnutrição materna, má assistência médica à gestante, doenças infecciosas, dependência químicas, alterações cromossômicas e as síndromes, no caso. As alterações cromossômicas nos levam às síndromes, tipo síndrome de Down. A síndrome de Down, nós sabemos, é um acidente no cromossomo 21 e possivelmente esse indivíduo ele vai nascer também com a deficiência intelectual. A desnutrição materna é quando a mãe, durante o seu processo gestacional, ela não tem um hábito alimentar saudável. Às vezes também omissão do médico durante essa assistência nesse período gestacional. Algumas doenças infecciosas, como sífilis, podem ocasionar também a deficiência intelectual. Dependência química, tipo uso de álcool, uso de drogas, também eles podem ocasionar a deficiência intelectual. Causas perinatais são as causas durante o parto. Então, durante o parto, possa ser que existam traumas de parto, né? Possa ser também que a mãe apresente ou a criança também, no caso a mãe não, perdão, a criança apresente hipoxia ou anoxia, que é justamente a falta ou excesso de oxigênio no cérebro, né? Prematuridade e baixo peso, no caso as crianças que nascem antes dos 9 meses de idade. Icterexia grave, icterexia é quando a criança nasce com aquela pele amarelada, ela possa ser que ela venha desenvolver também a deficiência intelectual por conta disso. Incompatibilidade sanguínea, são as pessoas, né? Tipo, os parentes que mantêm relações, mantêm um relacionamento, mantêm uma relação sexual e concebem uma criança. Então, essa incompatibilidade sanguínea entre os parentes pode ocasionar justamente o surgimento da deficiência intelectual, por conta dessa incompatibilidade do fator RH. Nós temos ainda as causas pós-natais, desnutrição,
desidratação grave, carência de estimulação global, infecções, sarampo e outras intoxicações e infestações. Então, depois que a criança nasce, ela precisa ser acompanhada e assistida para que seu desenvolvimento ele esteja saudável. Então, se essa criança não se alimenta bem, se ela passa por um processo de desidratação muito grande, se os pais eles não estimulam, principalmente em relação à linguagem, em relação ao seu aspecto motor, seu aspecto cognitivo, essa criança possivelmente possa ser que ela venha apresentar uma deficiência intelectual, fora as outras situações de sarampos, se a criança também se intoxicar com alguns produtos, possa ser que ela venha desenvolver a deficiência intelectual. Uma outra situação que ela é muito comum é que muitas pessoas eles confundem deficiência intelectual com doença mental. Mas nós temos que esclarecer isso porque são duas situações bem diferentes. Cada uma apresenta pontos específicos, então elas não podem ser confundidas. Vamos entender? A deficiência intelectual na deficiência intelectual, a pessoa apresenta um atraso no seu desenvolvimento, dificuldades para aprender e realizar tarefas do dia a dia, interagir com o meio que vive, ou seja, um comprometimento cognitivo que acontece antes dos 18 anos de idade, que prejudica suas habilidades adaptativas. Ou seja, o indivíduo com deficiência intelectual, ele vai ter justamente aqueles comprometimentos no aspecto cognitivo em relação ao seu processo de aprendizagem, seu processo interativo com as outras pessoas, e seu processo também de cuidado consigo mesmo. Esse comprometimento ele é no cognitivo, mas ele precisa ser identificado antes dos 18 anos de idade. Já a doença mental, ela vai englobar uma série de condições que causam e podem afetar o desempenho e alteração de humor e comportamento. Então, a doença mental, ela acontece na mente da pessoa, é um problema no cérebro, no caso, no cérebro, e vai fazer com que essa pessoa ela perca a percepção da realidade. E por se tratar de doença mental, ela é uma doença psiquiátrica, essa pessoa ela vai ter que fazer acompanhamento psiquiátrico, possivelmente vai precisar usar alguns medicamentos para que possa otimizar a sua qualidade de vida. Então, a deficiência intelectual não pode ser confundida com doença mental. Deficiência intelectual é um atraso, no desenvolvimento cognitivo, que vai, no caso, ele vai resultar em alguns comportamentos de uma forma inadequada, ou seja, a idade, nós dizemos muito assim dentro da deficiência intelectual, que a idade cronológica daquela pessoa não condiz com a idade mental, ou seja, ela pode ter uma idade de 20 anos, mas comportamentos de uma criança de 10 anos, tá? E já na doença mental, não. A doença mental, ela vai acontecer independente de faixa etária. E nós vamos perceber que essa pessoa ela vai apresentar alguns comportamentos, tipo oscilação de humor, tipo insatisfação, ora ela vai estar muito bem, ora ela vai estar com dificuldades de interação, ora ela vai estar agressiva, então ou ela vai também ouvir vozes, ela vai ver alucinações. Então a doença mental, ela leva muito a situações que essa pessoa ela vem apresentar um comportamento de forma adequada, que ela não consiga se comportar no contexto social como as demais. Então, por isso é que ela perde também a noção da realidade. E assim, para nós chegarmos ao diagnóstico da deficiência intelectual, é preciso fazer uma avaliação clínica, no caso, por testes de inteligência padronizados e individualizados. Então, assim, não existe um exame específico, apesar do médico ele pedir exames laboratoriais, às vezes até outros complementares, mas o que se sugere para que seja feito o diagnóstico da deficiência intelectual são justamente os testes padronizados e individualizados. E esses testes,
eles vão mensurar, entre aspas, justamente o coeficiente de inteligência, né, que vai ser uma estimativa da habilidade cognitiva de uma pessoa expressada por um valor padronizado, a partir da relação da idade da pessoa avaliada, ou seja, um teste entre alguns comportamentos e atitudes acerca justamente que vai relacionar a idade cronológica da pessoa com a idade mental. Então, vai ser feito testes para mensurar se esse comportamento dessa pessoa condiz com aquelas duas idades. Aí nós temos que ainda pontuar que este diagnóstico ele precisa ser feito a partir dessa avaliação que é realizada por um profissional, no caso da psicologia, que normalmente precisa ter uma especialização em neuropsicologia. Então, esse diagnóstico nós percebemos que o profissional da psicologia é que vai dar direcionamento para todas essas etapas para poder sondar e chegar no diagnóstico. Mas não significa que este indivíduo ele não precise passar por outros profissionais, dependendo do seu diagnóstico. Nós temos ainda o tratamento da deficiência. Seu tratamento consiste em reforçar e favorecer o desenvolvimento dessas habilidades e proporcionar o apoio necessário às dificuldades. Então, nós vamos perceber que esse tratamento, como foi dito antes, não existe um medicamento para o tratamento da deficiência intelectual, mas existe sim um processo de acompanhamento para que possamos otimizar o desenvolvimento das habilidades dessa pessoa, para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, vamos apresentar esse tratamento de uma forma mais específica. Então, nós temos o tratamento acerca da prevenção, no caso, aconselhamento genético para as famílias com casos de deficiências existentes, casamento entre parentes, idade materna avançada. Então, essa prevenção nesse sentido de evitar que possivelmente possa surgir, né, uma pessoa com deficiência por conta dessas situações. Acompanhamento pré-natal, no caso, o adequado diagnóstico de infecções ou problemas maternos. Então, durante o período gestacional, a grávida ela precisa ter as devidas orientações para evitar que seu filho também possa vir nascer com a deficiência intelectual. O teste do pezinho. No caso, o teste do pezinho, ele é uma maneira de prevenção da deficiência intelectual em caso de hipotireoidismo congênito, ou seja, os pais que eles já apresentam essa predisposição, que eles já apresentam essa patologia, então possivelmente precisa mais do que nunca ser realizado esse teste do pezinho para que seja verificado a possibilidade dessa criança vir a desenvolver a deficiência intelectual dentro daqueles 18 anos de idade. Pós-natal, a aplicação de vacinas, alimentação adequada, o ambiente familiar saudável e estimulador, cuidados relacionados aos acidentes da infância. Então, pós-natal é justamente todos os procedimentos, direcionamento, as orientações que são feitas justamente para que essa criança ela venha se desenvolver de uma forma significativa, aliás, que ela tenha esse desenvolvimento significativo em todas as fases da sua vida até os 18 anos de idade, né? Para que não venha ocasionar justamente o surgimento da deficiência intelectual. O atendimento também por uma equipe multidisciplinar, apesar de nós sabermos que o diagnóstico ele é feito pelo psicólogo, mas possivelmente esse indivíduo, uma vez diagnosticado com a deficiência intelectual, ele vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, de um psicopedagogo para sugerir as intervenções para o espaço escolar, talvez não só das intervenções para o espaço escolar, mas para que possa também conduzir as suas relações com seus pares na sua casa, com os seus familiares, em outros espaços, possa precisar de outros médicos com especializações bem mais direcionadas para alguma situação. Então, assim, uma equipe multidisciplinar
também é uma forma de garantir qualidade de vida para esses indivíduos. Aí nós ficamos com essa frase: o conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. É um provérbio africano. Agora, a nossa atividade em relação a essa nossa abordagem, ela é a seguinte: nós vamos elaborar um mapa conceitual destacando os pontos relevantes da deficiência intelectual abordada na nossa área. Então, a partir da leitura dos textos que contemplam a nossa apostila, a partir da apreciação desse vídeo, vocês vão elaborar esse mapa conceitual, tá? Que deverá ser enviado para o meu e-mail. Então, de imediato, eu agradeço, espero ter contribuído com o entendimento de vocês e ficamos até a próxima. Muito obrigada.